Queremos agradecer a Deus pela vida de todos, por podermos estar aqui em família, família da fé, e também famílias que foram constituídas durante esse período. E nós vemos hoje muitas famílias, podemos ver muitas famílias aqui reunidas, também temos famílias reunidas nos seus lares, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos. Até peço para o pessoal da projeção que, se possível, colocar a imagem na televisão ali também. E eu quero agradecer a Deus, porque Ele me deu uma família. E essa semana, de forma especial, depois eu vou compartilhar um pouco, Deus, Ele me fez viver alguns momentos preciosos, alguns tristes, outros alegres, em família, onde pude compartilhar para duas filhas, para uma filha, a outra não estava presente, que o seu pai havia falecido de Covid. Muito triste. E depois veio um momento alegre, onde a minha neta completou 7 anos. E a Anita e eu, 40 anos de vida em comum. Então, todos os dias eu oro, agradeço a Deus pela família que Ele me deu. Quantas pessoas não têm um privilégio que nós temos hoje aqui, de ter uma família? Todos que aqui estão têm ou tiveram uma família de carne, porque tem aquelas pessoas que já partiram, estão hoje sozinhos em seus lares, né? Viúvas, viúvos, moram sozinhos, mas todos nós tivemos uma família, ou temos uma família. E essa canção que nós acabamos de cantar agora é uma profecia. Faça do meu lar, Senhor, minha casa será. E eu oro para que a nossa casa seja, não será atual, seja agora uma casa de bênção. Lembra da mensagem cantada? Minha casa será uma casa... Ela é uma casa de bênção ou não? Quem pode falar que é uma casa de bênção? É uma casa de bênção? Se não for, se não está sendo ainda, que Deus possa cumprir essa profecia e que essa oração seja verdadeira na sua vida, na sua casa. E como falamos de casa, estamos falando de casa, temos a mensagem para nós falarmos nessa manhã. À noite, se Deus permitir, nós iremos até o final do mês, falando no domingo pela manhã e à noite sobre esse tema. Até peço aos irmãos, se possível, colocar o tema ali. Uma série de mensagens, vivendo a vida comum do lar. Vivendo a vida comum do lar. Irmãos, antes de darmos continuidade, eu queria orar para que Deus possa nos ajudar a transmitir essa mensagem, como também receber a mensagem. Vamos curvar nossa cabeça. Pai, te agradecemos, mais uma vez, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja. E, ó Deus, te agradecemos, porque sabemos que sem o Senhor nada somos, nada fazemos. Nos ajude a reconhecer o Teu grande poder em nossas vidas, em primeiro lugar, e também reconhecer o Teu grande poder em nossas famílias. Que possamos valorizar a nossa família, aquela que o Senhor nos concedeu. E abençoe, Pai, essa mensagem, que esse tema seja um tema que possa alcançar os nossos corações, de tal forma, Deus, que provoque a mudança necessária, aquela que o Senhor deseja em cada um de nós, que estejamos com os nossos corações, com os nossos ouvidos bem abertos, atentos àquilo que o Senhor nos falará durante esse período de mensagem. Nós te agradecemos, pedimos que o Espírito Santo nos ajude em toda a sabedoria e bondade, para podermos ouvir a sua voz e praticar aquilo que o Senhor tem nos colocado. Nós agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém? Agradeço também aqueles que nos visitam pela primeira vez, que Deus possa abençoar vocês grandemente. Aqueles que já estão na segunda vez já não é mais visitantes, já fazem parte da casa aí. Voltem mais vezes, sintam-se bem no nosso meio. Irmãos, qual que é a importância desse tema? Vivendo uma vida comum do lar. Será que ela é relevante para esses dias que estamos vivendo? Como tem sido difícil, ainda mais nesse período de pandemia, onde o marido e a esposa se convivem durante o dia inteiro, 24 horas por dia. Antes, o marido saía de manhã para trabalhar, voltava no final do dia, a esposa sentia saudade do marido, depois voltava, e agora eles estão juntos 24 horas por dia. Como viver a vida comum do lar nesse período de pandemia?
Para alguns tem sido uma maravilha. Olha, amor, eu estar com você todos os dias é maravilhoso, mas para muitos tem sido um grande desafio viver a vida comum do lar nesse período de pandemia. E eu louvo a Deus porque esse período de pandemia Deus tem nos abençoado grandemente. E eu quero pedir para que nesse momento também você possa lembrar dessa mensagem, só estão preparando água aqui para mim? Obrigado. Eu deixei outro copo do lado ali. Tem um pouquinho ainda, mas tudo bem. Depois eu tomo outro copo. Obrigado, viu? Então, vamos falar um pouco desse tema, vivendo a vida comum do lar. A palavra vivendo, ela está no gerúndio. Para quem conhece um pouco de verbo aí, eu tive que pesquisar para poder entender por que eu coloquei essa palavra gerúndio. Por que eu coloquei essa palavra vivendo? Porque é a forma nominal do verbo que indica uma continuidade dentro do lar. Vivendo indica uma continuidade. Ele mostra o desenvolvimento de uma ação, mas de forma duradoura, de forma permanente, e que seja um andamento de forma contínua. Ou seja, que não pare. Vivendo. Quando você fala, estou vivendo, você está passando por aquele momento. Viveu no passado, vivendo no presente, dando a ideia de continuidade no gerúndio. Assim sendo, quando eu pensei na palavra vivendo, eu imaginei uma vida do lar, mais uma, opa, obrigado. Agora não vai faltar água. Eu pensei numa vida comum do lar, em uma ação contínua, duradoura, de forma comum, porém saudável. E quando falo de forma comum, eu pensei também algo simples, comum, simples. Algo que possa ser refletido em nossas ações, em nossas atitudes e também em nossas reações. A atitude envolve uma reação. Toda ação tem uma reação. Que sejam ações simples para obter reações simples também. À medida que você falar alto dentro do seu lar, gritar, que a outra reação seja de paz, não seja na mesma altura ou maior ainda. Nós vamos falar sobre esse assunto. Então, eu imaginei dessa forma, ações e reações simples, para que o relacionamento do nosso lar seja longo e duradouro. Tem um texto que me veio à mente quando eu pensei nessa mensagem, que todos devem conhecê-lo, 1 Pedro 3,7, está ali na projeção. Você pode acompanhar também na sua Bíblia, na sua versão, tem várias versões nesse texto. Mas esse texto de 1 Pedro 3,7, eu deixei meio apagadinho ali do lado, o restante do texto, talvez você em casa consiga ver meio apagado, aqui não vamos conseguir vê-lo. Mas esse texto nos dá ali uma recomendação. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida, o quê? Comum do lar, com desentendimento. É isso que diz o texto? Com discernimento. Maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento. O convite de Deus para todos nós é que vivamos uma vida comum do lar com discernimento, ainda mais nesses dias difíceis. Conforme eu falei, de relacionamento 24 horas, muitos não estão conseguindo viver essa vida comum do lar com discernimento. Embora esse texto esteja falando de maridos, ele pode ser muito bem aplicado a toda a família, vivendo a vida comum do lar com discernimento ou com sabedoria. Isso que nós estamos falando agora pela manhã é apenas a introdução da série de mensagens, tá? Nós vamos falar muito sobre esse assunto durante esse mês de maio. É uma introdução apenas, e nessa introdução a gente vai falar um pouco do que falaremos durante esse mês. Mas olhando aqui para esse tema, a falta de discernimento ou a falta de sabedoria tem feito com que muitos casamentos ou muitas famílias estejam vivendo em ruínas. Vocês acreditam nisso? A falta de discernimento, a falta de sabedoria tem feito com que muitos casamentos ou muitas famílias estejam vivendo em ruínas ou até mesmo já tenham acabado. Tem um autor
que diz que a família, o casamento, muitas vezes é comparado com uma cidade sitiada. Eu já falei sobre isso aqui. Cidade sitiada é aquela que ninguém... Alguns querem entrar e não podem. E alguns querem sair, também não podem. Ou seja, muitos querem entrar e muitos querem sair. E muitos saem do casamento. E muitos querem entrar no casamento. Parece, olha, se olhar para o casamento daquela pessoa que já se divorciou 10 vezes, será que vale a pena me casar? Em contrapartida, você tem aquele exemplo, quando você olha para alguns casais que chegam a 50 anos de casados, você fala, eu quero entrar nisso. Eu quero entrar nesse compromisso, porque olha quanto tempo eles estão juntos. Dormindo com a mesma mulher durante 50 e tantos anos, e você aguentando aquele marido, lavando as cuecas dele durante 50 anos. E o ronco, então, nem se fala. É a vida comum do lar. Irmãos, teria tanta coisa, falei para o Augusto quando eu preparei essa mensagem, quantas coisas eu teria para falar, nós teríamos para falar acerca desse assunto, vida comum do lar. Talvez você esteja me ouvindo em casa, ou esteja aqui pensando, poxa, mas eu não tenho conseguido, não consegui. Mas Deus tem nos dado uma saída, tem nos dado uma oportunidade. Enquanto estivermos vivos, respirando, Deus nos dá uma oportunidade. Lembra de Lamentações 3, 22, 23? As misericórdias do Senhor não têm fim, são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Cada manhã Deus nos dá uma chance, uma página em branco, vou colocar dessa forma que vocês poderem ver, página em branco, para nós preenchermos todos os dias. A meia-noite zera. A meia-noite de hoje zerou os 86.400 segundos que Deus te concedeu. Crédito maravilhoso. 86.400 segundos. O que nós fizemos com esses 86.400 segundos durante esse dia, 2 de maio de 2021? A partir da meia-noite você vai ter novo crédito. O que você fará com ele? Com esse crédito que Deus tira? Você vai preencher essa página que Deus te deu em branco. De que forma? Quais são as suas atitudes, quais são as suas reações diante daquilo que Deus concedeu a você nesse dia de hoje, agora? Então, quando nós pensamos esse texto de viver a vida comum do lar, existe essa realidade hoje, que muitos casais não conseguem fazer desse momento um momento agradável. Muitas famílias não conseguem. Muitos fazem desse momento um pedacinho do céu. De tão bom que é estar em comunhão com o meu lar, com os meus pais, com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos, parece que é o céu. E a Bíblia fala que o céu é melhor ainda. Poxa, eu quero ir lá, conhecer. Agora, muitos fazem desse pedacinho aqui na terra como se fosse um pedacinho do inferno. Não vê a hora de se livrar daquela família, de abandonar de tudo. E Deus, por favor, me resgata, porque eu quero sair dessa terra. Não é esse pensamento que Deus quer para que nós tenhamos. Essa não é a vida comum do lar que Deus quer que tenhamos. Ele quer que nós façamos desse pedacinho aqui, aquele uns aos outros que Deus coloca na palavra, e aquele que vocês me amem, vocês vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que Jesus Cristo falou, que deve prevalecer em nossos lares. O amor mútuo, a mutualidade no amor e no respeito. Tem sido assim no seu lar? Amém? Se não tem sido, faça do meu lar, Senhor, um lugar de alegria. Faça do meu coração tua casa todo dia. Vida comum do lar. O que falaremos sobre esse assunto? Muitas famílias vivem em seus lares atitudes que para elas são muito comuns, mas não são atitudes saudáveis. Vida comum. Você já ouviu falar? É comum naquela casa os palavrões? Já ouviu falar isso ou não? Quem já ouviu? É comum naquela casa a gritaria? É comum naquela casa o marido chegar bêbado, gritando com todo mundo, chutando o cachorro quando entra dentro de casa? A primeira vítima é o cachorro, na porta. Depois o cachorro vai lá, balançando o rabo, todo feliz, né? É comum você ouvir falar que há desentendimento dentro dos lares? É comum você falar aquela família, é comum aquele hábito naquela família. Não é saudável isso. É comum a separação,
É comum o desentendimento naquela família. Quantas coisas, eu até falei para o Augusto há pouco, até às vezes eu chego em casa, e a Anitta fala, você poderia ter falado sobre isso. Aí eu falei, Deus completou na sua mente e no seu coração a mensagem. Então, talvez você esteja ouvindo agora eu falar, e você fala, poxa, isso é comum na minha casa. Não é bom, não é saudável, mas tem sido comum. E esse comum não é o que Deus quer para a minha família. Não é o que Deus quer para mim. É comum em muitos lares também o desprezo, a negligência. É comum em muitos lares o menosprezo, que é um pouquinho pior que desprezo. Existe uma diferença entre desprezo e menosprezo. Desprezo é você desprezar, é você não valorizar aquela pessoa, é você não dar importância para aquele momento, você está desprezando aquela pessoa, está desprezando ou não dando importância àquela pessoa e àquele momento. E o menosprezo é um pouquinho pior, porque o menosprezo é você descartar. Você não faz parte mais da minha vida. Você não faz parte da minha relação. Esse é o menosprezo. É pior ainda. Menosprezado dentro da própria casa. O que é pior ainda, dentro de casa, tem maridos que compartilham com a esposa apenas o mesmo endereço. Onde você mora? Moro em tal endereço, mas lá em casa nós não temos relacionamento. Existe o menosprezo. Ele chega em casa, onde a família estava em paz, e a paz sai por uma porta quando ele entra. Não tem diálogo, não tem comunicação, não tem entendimento. Isso que eu estou falando, irmãos, tem sido uma realidade em muitos lares. Agora peço para você falar bem alto. Fala somente com é ou não. É verdade ou não é? Só um pouquinho, só uma ou duas pessoas. É verdade ou não é? É verdade. É muito comum em muitos lares. Se eu for contar a história do meu lar enquanto eu era pequeno, eu já contei aqui na igreja várias vezes, vocês vão dizer, poxa vida, como é que você conseguiu pensar em buscar a Deus e ser pastor? Nós tivemos muitos desentendimentos enquanto eu era pequeno. Gritaria, meu pai chegando bêbado, em casa, pegando durante o domingo, que era o almoço. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Durante o domingo, nós tínhamos o almoço em família, às vezes ele estava bêbado naquele momento, ele pegava a toalha da mesa, pegava as 4 pontas, amarrava assim, falava, ninguém vai comer nessa casa. Colocava no quintal. Então, às vezes, nós tivemos muitos, era comum isso no meu lar. E não é uma vida comum que Deus queria para o meu lar, para o nosso lar, para o seu lar também. Então, se nós formos olhar aqui, talvez você possa contar a história do seu lar, talvez a gente iria chorar aqui, mas não. Vamos pensar no que Deus coloca para a nossa vida, que seja uma vida agradável, uma vida comum do lar feliz. Existe também um outro pensamento acerca dessa questão da vida comum do lar, que tem uma palavra que o meu irmão sempre coloca e é uma verdade. Existe a cultura familiar. Você já ouviu falar da cultura familiar? Aquela cultura familiar, muitas vezes, para aquela família, é um hábito, não é prejudicial, mas para ela, aquela família, para eles está tudo normal, não tem nenhum problema. É uma cultura daquela família. É comum dentro daquele lar. Por exemplo, comemorar aniversários. É comum em muitas famílias não comemorar aniversários. Não comemorar aniversário de nascimento, aniversário de casamento, aniversário de quando se conheceram, aniversário disso e daquilo. Olha, hoje faz 30 dias que nós nos conhecemos, aniversário. Hoje faz tantos dias que nós demos o primeiro beijo. Olha só que maravilha. Aí vai, todo mundo faz motivo para comemorar aniversário. Quando eu falei para minha mãe que estava fazendo 40 anos de casado com a minha esposa e daria um presente para ela referente ao que o casamento estava lhe propondo, 40 anos, bodas de esmeralda ou rubi, ela falou, seu pai nunca me deu nada. Nós vivemos 53 anos, nem sei o que é bolo de casamento, bolo ou aniversário. E meu pai falou uma vez que me amava, seu pai falou uma vez que me amava quando estava diante do padre. Foi uma vez só que ele falou que me amava. Aí alguém perguntava para mim, por que o senhor falou uma vez? Não, porque eu sou homem de palavra.
Não vou repetir, não, tem que repetir todos os dias que ama a sua esposa. Todos os dias. É a verdade, valorizar. Então, quando eu falei isso para ela, ela falou, não, nunca aconteceu isso em casa, nesses 53 anos, nunca comemoramos. Mas muitas famílias, para isso tem sido, é comum essa atitude, não vai prejudicar. Tem casais aqui, pessoas que eu estou falando, talvez estejam em casa ou aqui, que falam, não tenho, para mim não é problema, não vou comemorar, nós nos damos muito bem, a nossa cultura é essa, não temos hábito de comemorar. Mas para muitos, esquecer o aniversário de casamento, o aniversário da esposa, é um crime hediondo. Você esqueceu do meu aniversário, do dia que nós conhecemos, do dia, a pessoa, sabe, isso acontece. Existe a cultura familiar também, onde o homem fazer serviços domésticos é um crime. Ouviu aí, ó. Fala mais, fala Deus. É um crime. Sexta-feira agora foi nosso aniversário de 40 anos de casados. Enquanto eu estendia a roupa, eu pensei nesse assunto. Foram 5 varais de roupa. Aí alguém perguntou, mas você que lavou? Não, ela que lavou. E ela me deu a responsabilidade, no dia do nosso aniversário, de estender a roupa em casa. Eu estendi. Para muitos maridos, o que eu estou falando agora, rapaz, que é isso? Você está aí manchando a nossa hombridade, nossa masculinidade de forma alguma. É comum em muitos lares o marido não fazer nada, ajudar a esposa quando está varrendo a casa, somente levantar os pés para ela, para que ela possa passar a vassoura embaixo. É muito comum nos lares o marido não fazer nem trocar uma lâmpada, nem trocar o gás. Eu conheço, nesses 35 anos de igreja, muitas famílias que a mulher é que é o homem da casa. Quando acaba o gás, é ela que vai trocar o bujão. Conheço, nesses 35 anos de convivência com essa igreja, 36 agora, fez em abril, muitas famílias em que, quando acontece um problema sério dentro do lar, a mulher que vai correr atrás. Uma vez uma mulher compartilhou para nós, dizendo assim, olha, teve um barulho muito estranho dentro de casa, e de madrugada eu chamei meu marido. Ele falou, vai você ver o que está acontecendo. Cultura familiar, eles estão juntos até hoje. Se fizer isso na sua casa, será que vocês vão durar muito tempo? Tem muitos que... Essa cultura familiar, eu poderia, conforme eu falei, talvez eu fale algo aqui e você possa completar, que na minha família é essa cultura familiar, mas não prejudica. Mas para muitos, sim. Lavaram a louça, o homem lavaram a louça, o homem, sabe, ajudar a passar um aspirador na casa, ou fazer uma comida. Então, gente, para muitos é comum fazer isso, mas para muitos não. Para mim é comum. Eu faço aquilo que eu posso, só não cozinho porque os meus filhos falam, pai, o que você está fazendo aí no fogão? Meus filhos ficam assustados quando eu vou para o fogão. O que eu sei fazer muito bem em casa é pipoca doce. A minha esposa fala, olha, pipoca doce você sabe fazer muito bem. Ou limonada suíça. Mas as outras coisas, gente, bolo, essas outras questões, a minha esposa tira de letra. Ela faz, no começo do casamento, a vida comum do lar, ela tinha aqueles caderninhos escritos à mão, sabe? Bem cheio de receita. Toda vez que ela ia fazer, ela olhava para a receita. Olhava para a receita. Não sei se alguém é assim ainda. Está no começo. Hoje ela nem olha mais para a receita. Ela olha lá para os produtos, parece que as coisas vão tudo para dentro da panela, dentro da forma, já sai tudo pronto. E, às vezes ela fala, enquanto você vai com a farinha, já vem com o bolo pronto. Isso é vida comum do lar. O que mais eu poderia falar da vida comum do lar, irmãos? Essa cultura familiar, muitas vezes, tem feito com que muitas famílias sobrevivam muitos anos, e outras famílias, no entanto, estão aí penando para tentar entender o que é a cultura familiar, o que é esse relacionamento, o que é viver uma vida comum do lar. Além essas atitudes saudáveis, tem essas atitudes que prejudicam. Existe também dentro das famílias aquilo que, eu já falei, em muitos lares é só tristeza, em muitos lares é só alegria, Deus seja louvado por isso.
Ontem, na sexta-feira, eu estava em reunião com pastores, reunião de oração, e eu falei para os pastores na reunião que nesses 40 anos de casado, nós tivemos muitos momentos de alegria, muitos momentos maravilhosos. Mas teve alguns momentos, no entanto, em que a Anita e eu pensamos em fazer as malas e voltar para a casa dos nossos pais. Aí um deles falou, olha, isso eu já pensei também. E ela que muitas vezes, a maior parte das vezes de querer desistir foi dela por não me suportar. Hoje, nesses 40 anos, ele está falando, olha, os incomodados que se retirem. Ou seja, eu voltar para a casa dos meus pais, depois de tudo que nós já fizemos e construímos, de jeito nenhum. Mas no começo do casamento é muito comum acontecer isso. Por desentendimento, por marido não valorizar a esposa e por comparar o asseio da casa com o asseio da casa que ele tinha da mãe dele, ou por comparar a comida que ela faz com a comida que a mãe dele fazia, isso dá briga, dá desentendimento dentro do lar. Essa é vida comum do lar? Não faça. Lembre dessas palavras. Para quem está começando, para quem já está há bom tempo, já deve ter passado por isso, e já, né? Um fala para mim, esse tempo atrás, um marido falou para mim que esqueceu de fazer tal coisa para a esposa, e a tática que ele usa, você é culpada por isso, por eu ter esquecido disso. Aí ela fica assim, eu pensei, poxa, mas por que ele falou? Não, é porque você não sai da minha cabeça. Que lindo, né? Ou seja, ele está sempre pensando nela, aí desculpou, se justificou. Mas tem essa questão, irmãos, desse desentendimento que acontece dentro do lar, e é comum, nós não podemos fechar os olhos para isso. Eu comparo o casamento como uma viagem de avião. Quantos já voaram aqui, viajaram de avião? Muitos aqui já. No avião, você muitas vezes está lá em cima, acima das nuvens, lá você vê as nuvens, parece um algodão embaixo, parece que você está pisando em algodão, né? Você está nas nuvens no casamento, e parece que o avião está parado de tão gostoso que está aquela viagem. A viagem está gostosa do casamento, uma viagem tranquila. Mas tem alguns momentos, durante o voo, que vem aquele momento de turbulência, né? Assim é o casamento, vem turbulência. Mas o piloto avisa, olha, passaremos por um momento de turbulência, se segurem, afivelem os cintos. E assim é no casamento, só que às vezes não vêm os avisos para nós. E nós temos que nos segurar, às vezes seguramos na mão do outro, oramos para que Deus nos ajude. E a turbulência vem dentro do relacionamento, dentro do casamento. Tem momentos que é de paz, tem momentos que é de guerra. Tem momentos que dá vontade de pegar no pescoço um do outro. É verdade. Mas pastor, está falando isso? Gente, eu sou, como diz Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele orou com fervor. E eu tenho orado com fervor, e Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Nós erramos também, não tem uma auréola aqui em cima, não. Alguns falam, pô, pastor, sim, nós tivemos esses 40 anos de dificuldades, e ainda temos dificuldades, elas não acabaram. Porque a Bíblia não diz para maridos entender as vossas mulheres. A Bíblia fala, amai as vossas mulheres, né? Porque nós somos entender, as mulheres são muito complexas. Elas são complexas. Mas temos que apenas amá-las. Amar, amar e amar. Em contrapartida, a Bíblia fala para que a mulher respeite o seu marido. Vamos falar um pouco sobre esse assunto durante essa série de mensagens. Respeitar o que ele mais deseja. E o amor, o que elas mais querem, ser amadas. Saber que tem um homem, ele segurando, protegendo elas. Isso é a vida comum do lar que Deus propõe. Agora, falando um pouco dos assuntos que nós abordaremos durante essa mensagem, eu vou pedir para os irmãos colocarem ali. Nós vamos procurar responder algumas perguntas acerca do que é viver a vida comum do lar. A primeira mensagem que nós pregaremos hoje à noite sobre o que é viver uma vida comum do lar, caso você não possa participar, se puderem acompanhar, cultuar a Deus conosco, às 19 horas, em casa, nós vamos procurar transmitir pelo YouTube. Ou vai ficar gravada a mensagem da noite. Eu peço que você ore para que Deus nos ajude a transmitir essa mensagem dentro daquilo que Ele propôs. Então, conforme diz a projeção,
nós vamos ver ali o que é viver uma vida comum do lar. É saber e aceitar quem está no comando. Quem que está no comando do seu lar? Veremos hoje à noite. Quem que coordena? Quem que é o cabeça do seu lar? Quem que é o que manda, o que dá a ordem? A primeira ordem vem de quem dentro do seu lar? Quem fala mais alto dentro do seu lar? Nós veremos hoje à noite, eu não vou falar, porque senão vou estar pregando mais uma mensagem. Primeira mensagem de hoje à noite. Viver a vida comum do lar é saber e aceitar quem está no comando. Primeiro ponto. Quando não reconhecemos isso, quando não aceitamos isso, a vida comum do lar vai descendo, não sobrevive. Muitas vezes sobrevive, não vive. Sobrevive, porque muitos casamentos, muitas famílias, antigamente, mantinham um relacionamento porque um se curava. Geralmente, eu digo para vocês com muita autoridade, eu digo isso porque tenho experiência, e a maioria das vezes que eu ouço, quem segurava o casamento no passado eram as mulheres, por resistir àquele marido. E ela falava a mãe falava para ela, você vai para o casamento é um só. Você não deve separar, viva a vida com esse homem, até a morte separar. E ela levava aquilo como compromisso. Amor, nem tanto, mas como compromisso, porque o compromisso é sério. Eu falei, e minha mãe, eu vou até o final. Mesmo que ele faça, apronte todas, eu vou até o final. E o marido maltratava a mulher, bebia, fazia de tudo, e a mulher ali mantendo o casamento. Foi assim no meu lar, na minha família, meus pais. Minha mãe viveu com meu pai por 53 anos. E ele deu muitos motivos para que ela falasse o que acontece hoje. Olha, não quero mais estar com você porque você me traiu, porque você bateu, porque você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. As dívidas, então, era motivo para eles dividirem. Hoje é assim, até que a dívida nos divida, é muito comum. É muito comum nos lares hoje, até que a incompatibilidade de gêneros dividam, porque a pessoa entra no lar, duas pessoas diferentes, com pensamento diferente. Não somos iguais. Nós vamos ver isso também, que seria a próxima mensagem. Pode colocar na projeção. É saber que, embora sejamos iguais diante de Deus, somos diferentes em nossos papéis e responsabilidades dentro do nosso lar. Isso é a vida comum do lar, que Deus propõe. Temos que entender isso. Se não entendermos isso, vai ser difícil vivermos uma vida comum do lar conforme Deus havia ali projetado, programado, planejado. É possível, temos que fazer isso, conforme Deus recomenda. Saber que, embora sejamos iguais diante de Deus, ninguém tem algo melhor diante de Deus, somos iguais. Nós vamos ver essa terceira mensagem, essa segunda mensagem da série. A próxima mensagem que nós ouviremos é reconhecer que existirão problemas e que devemos saber lidar com todos eles. Você já ouviu algum casal que viveu tantos anos e falou, nunca tivemos problemas de relacionamento, nunca tivemos problemas com o vizinho, com os parentes, com o sogro, com sogra, com... Não existe. Dá receita para mim, se você falar que nunca teve um problema. Vamos fazer assim? Desse lado fica só as pessoas que nunca tiveram problemas. Tá? E desse lado aqueles que têm problemas. Será que nós teríamos 2 grupos aqui na igreja hoje? Teríamos 2 grupos ou não? Não. Todos nós temos, em menor ou maior grau. Temos que reconhecer que temos problemas. Não podemos fechar os olhos para os nossos problemas. Deus sempre nos oferece, para cada problema, mesmo que seja pequena a saída, até eu tirei uma foto hoje pela manhã e publiquei. Achei muito interessante aquele, parecia um arco-íris ali. Por menor que seja a saída, Deus sempre vai nos mostrar ali aquela saída para aquele problema, para aquela dificuldade que temos. Então, nós veremos essa mensagem também. Outra mensagem que veremos é proteger. Proteger a nossa família contra
a entrada de intrusos. E quantos intrusos têm penetrado, têm entrado em muitos lares? Desde sempre, desde quando aconteceu a primeira família. Entrou um intruso naquele lar que atrapalhou tudo. Não vou falar muito sobre essa mensagem agora, mas eles estavam no jardim, né? Tinha uma casa como jardim. E permitiram que entrasse alguém buzinando no ouvido de Eva, falando, olha, sabe aquilo que Deus falou para você? Não é verdade. Se vocês comerem daquele fruto, seus olhos vão se abrir. Vocês não vão morrer. Eu já falei sobre isso aqui, foi a primeira fake news que o homem ouviu, e foi nessa primeira fake news que o homem caiu. A primeira mentira registrada na Bíblia está ali. Certamente não morrereis. E eles morreram. Fisicamente, a primeira morte que nós podemos observar naquele texto de Gênesis, quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, foi a morte do relacionamento para com Deus. A morte da simplicidade do lar, da vida comum do lar, porque diz o texto que eles antes estavam bem, estavam nus e não se envergonhavam, diz a palavra. Mas depois que comeram do fruto, abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus. Aí cozeram folhas de figueira para poder cobrir a nudez. Perderam ali aquela simplicidade, aquela mutualidade, aquele companheirismo que existia, aquela simplicidade dentro do lar. Morreu dentro do lar. Sabe aquela confiança que você teve no começo do relacionamento? Perderam. Aí depois veio a morte do relacionamento com Deus, que Deus os expulsou do lar. Primeira família que Deus fez, Ele expulsou do lar. Diz lá o texto. Aí veio a morte física. Morte nos relacionamentos com os filhos. Então, teria muitas coisas para falar sobre esse assunto, mas temos que proteger o nosso lar contra a entrada de intrusos. E eu queria... Aqui não está construída ainda todas as mensagens que nós ouviremos esse mês. Eu fui até a quinta aqui, por exemplo, e eu talvez vou repetir essa quinta em cada uma das mensagens, que é saber valorizar cada segundo, como se fosse o último. Dá para ver a imagem aí? Não está bem apagado, mas depois você pode ver. Saber valorizar cada segundo em nossa família, como se fosse o último. Valorize. Valorize o seu casamento. Valorize os seus pais, que são únicos, são só eles que você tem. Valorize os seus filhos. Viva a vida. Viva a vida. Viva a vida. Como se fosse o último instante que você teria. Se nós sairmos daqui agora há pouco, agora, não sabemos se retornaremos à noite. Alguém tem certeza que estará aqui à noite? Nós vamos programar o culto, mas não temos certeza que estaremos aqui. Domingo passado à noite eu preguei. Pode ser a última mensagem que nós ouviremos nessa noite. Eu talvez vou pregar ou você vai ouvir. Essa semana muitas pessoas morreram. Nós não sabemos. Pode ser o último momento nosso. Mas temos que viver intensamente. Quando você estiver com a sua família, valorize aquele momento. Vai passear, vai viajar, sabe? Coloque numa caixinha com 7 chaves todos os problemas e pensamentos ruins e leve com você só aqueles pensamentos bons. Traga à memória aqueles momentos, porque se você levar aquilo que fizeram contra você, aquela mágoa que fizeram contra você na sua viagem, você vai poder gozar uma viagem tranquila? Vai poder ou não? Você vai carregar o peso daquilo que fizeram contra você. Você pode ir lá para a China, que agora também tem Covid aqui, antes tinha lá, agora também tem. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Se você não pensar, não, eu quero ir viajar e descansar com a minha família, colocar nas mãos de Deus todos os meus problemas, como tenho colocado, e Deus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer, eu quero descansar. Eu quero valorizar cada segundo com o meu lar, na minha família, com a minha esposa e com meus filhos. Valorize. Não permite que uma palavra, um pensamento estrague, azede a viagem. E acontece em muitos lares, muitas famílias saem para viajar, e naquela viagem aconteceu um problema, e olha, poxa vida, meu marido olhou para outra mulher, e por esse motivo vamos voltar para a viagem, vamos voltar.
Irmãos, teremos muita coisa para falar. Valorize, viva a vida. Amém? À noite nós ouviremos a mensagem, mas eu queria terminar essa mensagem com uma música que eu recebi essa semana, de uma pessoa que nos visitou. Até falei para ele, eu vou pôr essa música nessa mensagem. É a música de um grupo musical chamado Catedral. Alguns já ouviram música dele, mas eu achei tão maravilhosa a mensagem que eles cantaram, que eu falei, vou colocar essa música tocada durante a primeira mensagem. Eu queria que vocês ouvissem essa música, depois nós vamos cantar com um grupo de louvor também, se puderem soltar o som bem alto ali. Depois vamos ver. Essa mensagem me tocou muito, eu creio que também tocará o seu coração, assim como a mensagem que nós falamos agora pela manhã. Vamos ouvi-la? Estamos de partida, estamos de partida. Todo dia pode ser uma Irmãos, eu vou pedir para vocês soltarem novamente, se possível, porque está com dois sons. Estamos. Uma louca podem... corrida. Dá para voltar novamente ou não? Por favor. É que daí, talvez quem está em casa esteja acompanhando normalmente sem nenhuma interferência, mas aqui está dando interferência. Estamos de partida. Todo dia pode ser uma despedida. Valorize a vida. Uma louca corrida. Tudo passa tão rápido em nossa vida. Que seja bem vivida. Ame seu pai, seus filhos, seus pais, em todos os momentos. Solte sua voz, cante, dance, viva a sua vida. Sorria pro presente. Se liga, viva a vida. O carro que você comprou, você não vai levar. O dinheiro que você guardou, você não vai levar. A mágoa que te dominou, só fez te machucar. O sorriso que você ganhou só te fortaleceu. O ato de estender a mão te aproximou de Deus. A riqueza está no coração, então cuide do seu. Viva a vida. Ame seu pai, seus filhos, seus pais, em todos os momentos. Solte sua voz, cante, dance, viva a sua vida. Sorria pro presente. Se liga, viva a vida. Será que é uma mensagem essa ou não? Viver a vida? Tem pessoas que estão vivendo a vida
como essa mensagem cantada e como essa mensagem pregada. Em outros momentos, tem pessoas que estão desesperados para não viver mais essa vida, tirando a própria vida. Viva a vida. É a mensagem de Deus, a vida comum do lar. A vida comum do lar, simples. Eu diria para vocês que quanto mais a gente tem, mais exigente nós ficamos. Quanto mais posses você tem, mais exigente você fica. Enquanto você está vivendo a vida com simplicidade, o contentamento, sabe? Valorize tudo que Deus te dá. Valorize a vida. Deus nos deu uma família, valorize. Deus nos deu um casamento, valorize. Filhos, valorize. Viva a vida comum do lar, conforme Deus coloca na palavra. Eu queria terminar com algo que eu vi recentemente, de uma reportagem que saiu na rádio CBN, dizendo de uma pessoa lá no Oriente Médio. Ela morreu na miséria, mas ela tinha deixado uma fortuna enorme em dinheiro no banco. Aí foram olhar o testamento dela, ela colocou lá no testamento, no escrito dela, não era testamento, colocou, não, eu estou guardando tudo para me prevenir das crises que haverão no futuro. E ela vivia em miséria, não desfrutava daquilo que tinha. Você é daquelas mulheres que compram aquele jogo de louça lindo, maravilhoso, ganham Schmidt, e fala, vai ficar lá na estante e ninguém vai usar. Sabe o que vai acontecer com eles? Quando você tiver seus filhos, as suas noras vão usar. Oi? Você aprova? Ou a próxima. Isso, pior. Viúva quem fica. É quem vai, né? Ou a próxima. Vocês estão entendendo, gente? Não é soberba minha falar isso, mas é a realidade. Valorize, você tem algo, poxa vida, eu estou com aquele, sabe aquele carro que Deus me deu? Ninguém entra nele, só é para mim, sabe? Para minha família, eu não vou dar carona porque vai estragar. Viva a vida, gaste com Deus, para Deus. É para Deus. Seja o que for, o que nós temos, é para Deus. Nós vamos ver hoje à noite quem está no comando. Amém, irmãos? Nós vamos nos colocar em pé, convidar a equipe de louvor, que possamos cantar aquela primeira canção que vocês cantaram. Oi? E nós vamos orar agora pelas famílias que aqui estão, pelas famílias que estão em casa. Peço que vocês orem pela mensagem, por essa série de mensagens. Estou ainda trabalhando na de hoje à noite, talvez mude um pouquinho, mas que Deus possa nos ajudar a entender. Eu creio que isso que eu falei durante toda essa mensagem, o que eu falei que não está dentro da vontade de Deus, apague, tá, da sua mente. Mas se for que Deus falou, você guarde, retenha, como diz lá em Tessalonicenses, põe tudo à prova, retenha o que é bom. Retenha o que é bom, tá bom? Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento, por essa mensagem que o Senhor nos deu. Nos ajude, ó Deus, a viver a vida comum do lar com discernimento, entendendo, ó Deus, que o Senhor tem um propósito, uma proposta para cada um de nós, que possamos desfrutar tudo aquilo que o Senhor nos colocou, Deus, em primeiro lugar, a vida comum do lar, o casamento, depois que vem os filhos, vem os relacionamentos, que nós possamos viver intensamente, valorizando cada momento. Abençoe, Deus, cada lar nesse momento, abençoe as famílias que estão em casa, nos leve também segurança para os nossos lares, e que estejamos aqui à noite, Deus, para cultuar o Senhor mais um pouquinho. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.